falar sobre o campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza física vetorial que mede a influência que determinada carga exerce em seus arredores, né? E o que seria essa influência? Essa influência, na verdade, seria o tipo de interação que existirá entre essa carga que está produzindo esse campo, ou seja, essa carga eletrizada, e uma outra carga que for colocada ao seu redor. Ou seja, uma carga chamada carga de prova que é colocada nesse local para sofrer a interação. Que tipo de interação? Uma interação que pode ser de afastamento, que seria uma repulsão, ou uma interação que pode ser uma aproximação, que recebe o nome de repulsão. Então, o que eu coloquei aí que está na tela, né? Esse campo ele estaria associado a uma região onde essa carga teria uma influência sobre a carga de prova Q, e essa influência seria justamente a percepção da ação de uma força de origem elétrica. A essa região denominamos aí como sendo o campo elétrico. Matematicamente, a gente pode associar que o campo elétrico ele seria a razão entre a força elétrica, ou seja, a força de interação, e a carga de prova. Então eu tenho aqui, né, nessa figura, como se fosse uma representação de que essa figura aqui tem uma carga, essa carga eletrizada, e ao seu redor existirá justamente esse espaço onde uma carga Qzinho, ó, esse Qzinho aqui seria a nossa chamada carga de prova, ela sofre justamente o que? A ação de uma força F. Quanto mais próximo a carga de prova estiver dessa região, maior vai ser essa interação. Quanto mais distante estiver, menor vai ser a interação. Tem um exemplo que eu sempre comento, que é uma situação que talvez você já tenha passado. Às vezes você deixou a televisão ligada por um certo tempo, depois foi lá, desligou, e ao voltar para pegar alguma coisa próxima à televisão, os pelinhos do seu braço eles foram atraídos ali. Então seria um exemplo clássico de que naquele momento a televisão ela teria uma região onde você tem ali um campo elétrico, e quando você aproximou, os pelinhos, né, do seu braço eles foram atraídos. Então os pelinhos eles funcionaram ali como sendo uma carga de prova. Em termos de análise aqui da equação, algumas coisas vocês precisam identificar. Então o campo ele é a razão entre a força e a carga. Essa carga Qzinho é chamada carga de prova. E daqui a gente tira uma expressão matemática que acaba sendo mais utilizada, que é a força igual ao produto da carga pelo campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza vetorial, então é comum que a gente represente aqui em cima, ó, por uma setinha, tá? Que é uma característica de grandezas vetoriais. Então, se o campo elétrico, assim como a força, é uma grandeza vetorial, significa dizer que eu preciso informar direção, sentido e intensidade. Essa intensidade é o que a gente chama de módulo, ou seja, o valor numérico, que é aquele resultado que a gente acaba manipulando quando substitui os dados em uma determinada equação. Para mostrar a aplicação, trouxe, né, um exemplo para vocês, só que antes do exemplo, existe uma forma que a gente costuma representar esse campo, que seria um campo de afastamento ou um campo de aproximação, que são convenções. Então, ficou convencionado que uma carga positiva, ela tem o chamado campo de afastamento. Então, essas linhas aqui, que a gente acaba chamando às vezes linhas de campo, ou linhas de força, que são linhas que representam a ação, quando uma carga for positiva, então elas apontam para fora dessa carga. Seria aquela ideia de estar gerando um campo de afastamento. E quando essa carga ela for negativa, você tem um campo ali que seria um campo de aproximação. As linhas de força apontam para dentro da carga. Aí a gente consegue explicar, por exemplo, aquelas situações de atração e repulsão. Então vou fazer aqui, ó, colocar duas cargas que são positivas. Então, de acordo com essa convenção, eu vou observar que nas positivas, ó,
as linhas de força, elas vão apontando sempre para fora. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui na segunda carga, ó. Eu vou colocando aqui as linhas de força apontando para fora. Então, o que vai acontecer? Essas linhas aqui que estão de frente, elas ficarão com a mesma intensidade, mesma direção, mas uma percepção de sentidos opostos. Então, o que vai acontecer? É como se essas linhas aqui de frente, ó, elas tendessem a se anular. Na verdade, tendessem a se repelir. Então, por conta disso, é como se o campo aqui, ó, ele fosse aqui havendo uma repulsão. E aí, o que acontece? Essas cargas não se aproximariam. No entanto, quando eu tenho uma situação que envolve uma carga positiva e uma carga negativa, observe que a situação muda, porque eu tenho a linha de força saindo da carga positiva, né, ou linha de campo, e entrando na carga negativa. E aí, quando eu tenho justamente isso acontecendo, aqui eu teria uma representação da atração, e naquele exemplo anterior, eu tenho a chamada repulsão. Então, às vezes, você precisa fazer uma questão no vestibular, identificar se naquela figura está tendo uma atração, uma repulsão. Vocês vão lembrar disso aqui, ó. Então, na positiva, qual é o lembrete que vocês vão colocar? As linhas saem. Enquanto que na negativa, com a percepção que nós temos, as linhas, elas entram. E aí, na sequência, nós vamos apenas se divertir um pouquinho com os exercícios. Calcule o valor do campo elétrico, e aí vale lembrar que quando aparece isso aqui, ó, valor, está se referindo à intensidade, que é uma das características de um vetor. Essa intensidade é o que a gente chama de módulo do vetor. Sabendo que uma força de 8 newtons atua sobre uma carga de 2 coulombs. Então, basicamente, o que é que nós temos? Ó, força 8 newtons e aqui nós temos uma carga de 2 coulombs. Pela definição, o campo elétrico vai ser quem? A razão entre a força e a carga. Então, eu posso escrever que o campo, o módulo, vai ser 8 dividido por 2. Isso aqui me dá como resultado 4. Aí eu preciso de uma unidade, porque o vetor ele precisa de direção, sentido, intensidade. E a intensidade vem acompanhada de uma unidade de medida. A força é em Newton e a carga é em Coulomb. Então eu tenho aqui que o módulo desse vetor ele é igual a 4 Newton por Coulomb. Quem gosta de cobrar esse estilo de questão são aqueles vestibulares de algumas faculdades particulares, que eles vão cobrar apenas a aplicação de equações, ou quando você está no terceiro ano fazendo as listas clássicas de exercício. Seguindo a nossa sequência, trouxe aqui uma outra questão. Qual vai ser a diferença? Está pedindo a mesma coisa, só que agora os valores estão com um formato diferenciado, que é a presença de uma potência. Então, observe que solicita na questão o valor do campo elétrico. Então, procedimento semelhante. Eu quero o módulo, então a força dividido pela carga. O que eu vou fazer aqui? A força vale 4 vezes 10 a menos 2. E a carga vale 2 vezes 10 a menos 5. Situação elementar de matemática. Vou dividir o 4 pelo 2 e eu vou dividir as potências de mesma base. Então, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, eu pego de cima. Como eu vou subtrair os expoentes, vai acontecer uma troca no sinal da que está embaixo. Então, o campo fica 2 vezes 10 elevado a 3. Unidade de medida, Newton por Coulomb. Fazendo apenas aqui uma referenciazinha, ó. Então, quando eu fiz essa operação matemática, 4 dividido por 2 foi igual a 2. E aqui, vocês lembram, ó, que na hora que eu divido uma potência de mesma base, eu posso fazer um destaquezinho aqui no canto, colocando da seguinte maneira, ó. Cadê? Deixa eu colocar a cor aqui novamente. Eu vou fazer um destaquezinho aqui, ó. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. E aí o que vai acontecer aqui?
esse menos com menos, ele justamente virou o quê? Virou aquele mais. É por isso que a gente dá aquela dica. Conserva o de cima e troca o sinal do expoente que está embaixo. Então são manipulações bem tranquilas de se resolver. É apenas lembrar a equação e torcer para aparecer uma questão dessa no processo seletivo. No terceiro exemplo, aí nós temos uma situação que aparentemente parece ser bem mais estranha. Mas o que é que nós temos? No ponto de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção vertical, sentido para baixo e intensidade de 5 vezes 10 elevado a 3 N por Coulomb. Coloca-se neste ponto uma pequena esfera de peso, 2 vezes 10 a menos 3 newtons, e eletrizada com carga desconhecida. Sabendo que a pequena esfera fica em equilíbrio, determine, letra A, a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua na carga. E a letra B, a gente está querendo o valor dessa carga. Então, basicamente, o que nós temos que fazer aí? Desenhar, né, a situação. Então, na letra A, está solicitando essa intensidade, direção e sentido. Nós vamos pensar o seguinte. O vetor campo elétrico é 5 vezes 10 elevado a 3 N por Coulomb. Mas está afirmando que ele está apontando, ele tem um sentido aqui para baixo. Então, se ele tem um sentido para baixo, significa dizer, então, que ele está saindo de um local onde está positivo, porque pelas linhas de força ele sai de uma carga positiva, entrando em uma região que seja negativa. Então, a gente pode pensar assim, ó, existe, vou fazer aqui uma separação, uma região positiva e aqui embaixo uma região negativa. E aí você tem o campo elétrico que estaria apontando para baixo. Então, ó, sai do positivo, entra no negativo. Esse campo, ele tem uma intensidade, então vou anotar isso aqui, que é 5 vezes 10 elevado a 3 N por Coulomb. E a esfera tem um peso de 2 vezes 10 a menos 3 newtons. O que acontece? Essa esfera, ela é colocada aqui. E aí o que acontece? Eu vou tentar fazer aqui uma bolinha. Pronto, a esfera foi colocada. O que vocês vão lembrar? A força-peso, ela aponta sempre para baixo. Então, ó, força-peso, certo? Para baixo. Só que a questão afirma que existe um equilíbrio. Então, basicamente, o que acontece? Se existe um equilíbrio, então significa dizer que a resultante das forças tem que ser igual a zero. Ou seja, a soma vetorial das forças que atuam nessa esfera vai ser zero. Isso implica dizer que a soma das que apontam para baixo tem que ser igual à soma das que apontam para cima. O que a gente percebe logo de cara? Para baixo eu tenho a força-peso. E aí, para equilibrar essa força-peso, eu tenho que ter uma segunda força. Como aqui eu tenho um campo que é chamado de campo elétrico, então significa dizer que existirá uma força que aponta no sentido oposto, a força-peso. E aí essa força vai ser justamente a força elétrica. O que acontece? Como na letra A pediu a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica, a gente percebeu aqui, ó, que a força elétrica é igual ao peso. Então, o módulo do peso. Então, a força elétrica é 2 vezes 10 a menos 3 newtons. Isso aqui é a intensidade. Agora, qual vai ser a direção? Aí você vai lembrar que a direção vai ser a mesma direção do campo elétrico. Porém, o que nós vamos observar? O sentido dessa força vai ser um sentido para cima. É um sentido oposto ao da força-peso. E aí tem um detalhe. Se liga. Se o sentido é para cima, isso aqui dá até para a gente já tirar uma leve conclusão. Porque, ó, se essa carga ela fosse uma carga positiva, então ela seria repelida pela parte de cima e atraída pela parte de baixo. Só que aqui está afirmando que a força elétrica está apontando para cima, ela está contrária
ao campo. Então, como o sentido dessa força está apontando para cima, nós vamos lembrar disso aqui, ó. Essa carga, ela é uma carga negativa. Ô Alisson, e por que então que na representação ele não fala que a carga subiu, que teve uma aceleração? Porque no texto ele colocou que existe um equilíbrio. Agora, nós vamos para a letra B. E aí, o que acontece na letra B? Eu quero o valor da carga. Aí, o que você vai lembrar? Campo é a razão entre a força e a carga. Quanto vale o campo? 5 vezes 10 elevado a 3. E quanto vale a força? A força é 2 vezes 10 a menos 3. Tudo isso dividido pela carga. O que nós vamos fazer? Vamos multiplicar aqui cruzado, ó. Então ficaria como 2, posso pensar assim, vezes 10 a menos 3, acabei optando por esse lado. Vou fazer uma troca aqui, vou apagar, porque eu vou colocar a letra aqui na esquerda. E aí nós vamos ficar com o seguinte, 5 vezes 10 elevado a 3, vezes Q, nossa que 3 horrível, é igual a 2 vezes 10 a menos 3. Então, qual a percepção que nós vamos ter aqui? Que a carga é igual a 2 vezes 10 a menos 3, dividido por 5 vezes 10 elevado a 3. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o 2 pelo 5. Quando divide o 2 pelo 5, nós vamos perceber que isso aqui vai dar quanto? Bora fazer a conta aqui em cima. 2 por 5. Não dá para dividir, vou colocar o velho zero aqui. Uma vírgula, 0 para cá. 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, isso aqui fica 0,4 vezes 10 elevado a menos 3. Esse 3 que está positivo, ele passa para cima negativo. E aí, para não ficar a resposta muito ali embaixo, subir um pouquinho. A carga fica 0,4 vezes 10 elevado a menos 6. Já posso colocar a unidade de medida, que é o C de Coulomb. Se você quiser, você pode colocar isso aqui ainda em notação científica. E aí o que acontece? Esse 0,4 vai se transformar em 4 e aí deslocou a vírgula uma vez para a direita, a gente diminui o expoente. Então o menos 6 ele vira menos 7. Então esse foi o tema da nossa aula, né? O campo elétrico, basicamente a definição e a manipulação da intensidade desse campo. Aguardo vocês na próxima aula, que vai ser o campo elétrico de uma carga pontiforme.